Estamos recebendo o advogado Marcelo Chaves para falar para a gente um pouquinho sobre um júri que vai acontecer no próximo dia 1º de agosto, terça-feira, às 9 da manhã, na comarca de Barbacena. O processo tramita na terceira vara criminal aqui da comarca de Barbacena e, a princípio, a presidência do júri é do doutor Alexandre Werneck, que é o juiz titular da terceira vara. Doutor Marcelo, seja bem-vindo. Vamos conversar um pouquinho sobre esse júri. Primeiramente, bom dia, Salim, bom dia a todos, os que acompanham o canal BOL, a Rádio Sucesso, Barbacena Online. Gostaria de agradecer o convite, para essa entrevista e fazer aqui uma breve introdução, Salim, se me permite, que no início, quando nós fomos convidados, tivemos a honra de ser convidados para dar essa entrevista, confesso que eu e o doutor Paulo Fernando ficamos um pouco relutantes, em dar a entrevista, porque o caso que vai vir a júri agora na terça-feira é um caso bastante delicado, né? Afinal de contas, a acusação que pesa sobre o nosso cliente é que ele teria matado a esposa com um número elevado de facadas, e isso sempre comove muito, né? A questão do feminicídio está muito em voga hoje. Então, a gente resistiu em vir dar entrevista, até porque nós, advogados criminalistas, estamos sofrendo aí uma série de apedrejamentos quando viemos à imprensa, né? E, na verdade, a nossa ideia de quando somos convidados e aceitamos dar a entrevista é para trazer para a população, né, a informação sobre o julgamento, sobre o caso, se é, é passível qual a técnica de defesa que utilizaremos, algumas vezes falamos, algumas vezes não falamos, né, até para não atrapalhar a nossa atuação, mas nunca em desrespeito à imagem da família, à imagem da vítima, para o qual nós temos muito respeito. A gente tem uma atuação muito ética e muito formal em plenário, tomando bastante cuidado nesse sentido. Então, eu queria fazer essa introdução, porque a advocacia criminal, ela é uma profissão como qualquer outra, nobre, e nós defendemos o direito do acusado, de ser processado com as garantias constitucionais, processuais penais, que ao longo de árduos séculos nós conquistamos. Então, a advocacia criminal trabalha nesse sentido, né? A gente não vem aqui defender o ato, até porque se eu vier aqui agora falar com você, defender qualquer coisa no sentido desse crime, eu estou sendo, até hipócrita, estou indo contra a realidade. E eu queria até citar aqui, a gente fala muito de promotor, de acusação, meus nobres amigos, tenho amigos promotores sensacionais, também é outra profissão de uma nobreza incrível. Então, eu vou citar aqui dois itens do decálogo do promotor de justiça, e fala o seguinte, abre aspas: ama a Deus acima de tudo e vê no homem, mesmo desfigurado pelo crime, uma criatura à imagem e semelhança do Criador, fecha aspas. E um outro item também do decálogo que eu acho interessante, abre aspas: ser nobre, não converta a desgraça alheia em pedestal para os seus êxitos e cartaz para a tua vaidade. Então, assim, esse é o decálogo do promotor de justiça, do órgão acusador. Então, assim, eu quis fazer essa pequena introdução exatamente para falar isso. Nós não viemos aqui fazer cartaz, fazer promoção à nossa profissão, até porque nós temos 20 anos de estrada aí, estamos nessa advocacia criminal já há muito tempo, e a ideia de vir aqui é exatamente trazer para a população a informação num canal tão prestigiado quanto o canal BOL. Claro. Ô, Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre o crime. Antes até de falar sobre o crime, só um comentário. Eu acredito muito na fidelidade do trabalho feito pelos advogados, principalmente os que eu conheço aqui de Barbacena, que são pessoas corretas no que fazem, que atuam preocupados sempre em dar esse direito de defesa para a pessoa. Então, isso é fundamental. E Exatamente. você foi muito feliz agora em utilizar, inclusive, dois itens do decálogo dos promotores, para que as pessoas entendam como é que se funciona e o que é que se passa por trás da justiça, né? O que é feito para que se chegue a um júri, para que se chegue a um julgamento. Esse caso Exatamente. especificamente, né, que a gente está conversando sobre ele, foi um caso que aconteceu no último dia do ano de 2015, no dia 31 de dezembro de 2015, e por incrível que pareça, também na colônia Rodrigo Silva. Lá, né, o aposentado de 65 anos, desculpa, ele acabou matando
a esposa utilizando uma faca. Eu acredito que 18 facadas que aconteceu o crime, realmente assim, algo que deixa a população também preocupada e até de uma certa forma estarrecida. Sobre esse júri, eu até não vou te pedir para falar sobre a sua tese de defesa, claro, Aham. mas o que você pode nos contar a respeito desse júri e desse crime, por favor? Salim, você já adiantou aí, né, a questão da dinâmica do ocorrido, e né, com os limites aqui da informação que eu posso dar, realmente foi um crime ocorrido no último dia do ano de 2015, lá na Colônia. Né? Eles eram um casal que estava vivendo um conflito conjugal e acabou, né, com esse desfecho tão lutuoso e que trouxe consequências aí, né, para a vítima, nem preciso dizer, infelizmente ela veio a óbito, e para o próprio acusado e também para os filhos, né, desmantelou a família. Foi uma coisa realmente de uma gravidade extrema. E o caso tem algumas nuances que vão ser defendidas em plenário. Né? É claro que nós não vamos ter lá o despautério de requerer, de repente, a benesse máxima, que seria a absolvição, mas nós vamos avocar algumas atenuantes e até algumas causas de diminuição de pena que são aplicáveis ao caso aqui, tá certo? E de antemão, né, já digo que volto a dizer, será uma atuação dentro da técnica, da boa técnica, dentro do convencimento. E é óbvio, com a nuance também emocional que o tribunal do júri está sempre faz parte do tribunal do júri. Então a defesa vai nessa linha, tá? Vai nessa linha de atuação. Claro. Marcelo, seu cliente, ele está preso, esteve preso por quanto tempo? Como é que está a situação dele nesse momento? Salim, eu até estava folheando o processo aqui, porque como os casos têm bastante tempo, eu não consegui achar aqui a questão da prisão dele. Eu sei que ele ficou preso por pouquíssimo tempo, né? Se é que ele Uhum, ficou preso, que eu não estou me recordando, você me perdoa a falha nessa informação. claro. Mas ele está solto, tá? Ele está solto Uhum, e ele padece de alguns problemas de saúde que já foram noticiados nos autos, definhou muito depois do ocorrido. Não é que ele esteja se fazendo de vítima, coitado, meu Deus, não é isso. Mas ele definhou muito naturalmente, porque é um crime que atingiu a família inteira, como eu disse, mas ele está solto, tá? Ele vai responder, vai acompanhar o julgamento solto. entendi. Bom, dentro do contexto, né, do crime e tudo, é um feminicídio. O que que você pode falar Uhum. para a gente sobre esse formato de crime? Tá certo. É um feminicídio, né? Previsto no artigo 121. E esse caso especificamente, ele tem ainda duas qualificadoras. O promotor colocou na denúncia e o juiz, né, acatou em sede de pronúncia e os recursos também foram nesse sentido. Ele vai ser julgado pelo homicídio qualificado, pelo meio cruel, né, pelas números de facadas, e pelo recurso que dificultou a defesa da vítima. Não é muito claro aqui na denúncia onde que o promotor chegou a essa conclusão, mas ao que parece seria que ele possa ter pego ela de surpresa, alguma coisa nesse sentido. Essa que é a acusação que ele vai sofrer. E no contexto, né, de feminicídio, que é uma nova legislação que trouxe os crimes, quando os crimes são praticados contra a mulher, ele está caracterizado dentro do feminicídio. Uhum. E qual é a pena, doutor, para esses casos, né? Dentro da lei, claro. Isso, isso, claro. Né? A pena, ela como é um homicídio qualificado, ela varia de 12 a 30 anos. E aí, né, se caso condenado, quando da dosagem da pena, o juiz leva em consideração as circunstâncias judiciais, né, que são previstas no nosso Código Penal, e, e também algumas outras nuances, de repente a confissão, né, os antecedentes criminais do réu. Então ele faz toda essa matemática, se é que podemos dizer assim, e faz a aplicação da pena dentro desse patamar, de 12 a 30 anos. Sendo que é um crime hediondo, né? Caso permaneçam as qualificadoras, e caso condenado, né, o pessoal pergunta muito isso, quanto tempo vai ficar preso, tudo. Sendo crime hediondo, ele tem que cumprir no mínimo 2/5 da pena para ter direito a algum benefício. Isso requisito objetivo. E tem os outros requisitos subjetivos, que é, né, a conduta dele no presídio, a ausência de falta grave, coisas nesse sentido. Uhum. Até a idade, dependendo do caso, não, e nesse caso especificamente, pode alterar
o cumprimento sim, da pena também. Bom, a sim. respeito ainda do júri, última pergunta, doutor, Hum? como é que vocês esperam, né, a reação da plateia, a reação dos jurados e também a reação das pessoas que estão agora assistindo essa entrevista? Olha, Salim, pelas últimas experiências que nós tivemos tido aí, né, principalmente pelos implacáveis juízes das redes sociais, a gente espera que seja assim, um clima um tanto quanto tenso, né? Até pela nuance do ocorrido, igual eu falei, feminicídio, um número mais elevado de facadas, era um casal. Então a gente espera assim realmente um clima mais tenso, uma coisa assim um pouco mais pegada. Mas por experiência, esses promotores mais modernos, né, e ao longo dos anos aí, eles têm feito uma atuação muito mais técnica, menos agressiva, igual era na época do meu saudoso pai, doutor Márcio Chaves, né, que Uhum. havia uma coisa mais teatral, uma coisa um pouco mais emotiva. Não que o júri tenha perdido a emoção, mas hoje ele é muito mais técnico. A acusação vai fazer as suas colocações, sempre atento né, ao processo, e a defesa vai vir com as suas colocações, também técnicas, dentro das regras constitucionais, processuais penais que vigoram em nosso ordenamento jurídico. Então, assim, o embate vai ser um embate acalorado, eu acho que sim, pelo contexto, mas sempre muito técnico e muito didático também, no sentido de plateia a nível de estudantes e advogados, eu acho interessante nesse sentido. Fica aqui a recomendação também para os alunos das faculdades de Direito aqui de Barbacena que Uhum. possam assistir, até porque o tema é um tema extremamente atual, é um tema que Sim, tem, né, ainda que o crime tenha acontecido em 2015, ele tem uma força maior, nós estamos nos aproximando, sim. inclusive, do Agosto Lilás, que é exatamente começando no dia 1º de agosto, né, contra a violência à mulher, que é uma Uhum. bandeira que todos nós devemos Sim, defender. Eu tenho certeza de que você e o Paulo Fernando sim, estão defendendo isso também e que com vão fazer o certeza. trabalho técnico que é preciso ser feito. Doutor, muito obrigado pela entrevista, né? Eu sei que realmente é difícil falar sobre um assunto como esse, em que você possa colocar as coisas de forma bastante clara e realmente você foi muito claro em ponderar tudo que foi ponderado e desejo um bom trabalho, tecnicamente falando, para você e para o Paulo Fernando também. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço pela participação. Um grande abraço, meu amigo. Até mais. Ca- Canal Bol aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.